Começa agora, Paracuru, cidade que dança. Conversando sobre corpo e movimento. Mais um projeto cultural da rádio Marazul FM. Uma prova de amor a Paracuru. Apresentação, José do Vale Pinheiro Feitosa e Flávio Sampaio. Direção, Elder Gurgel. Com vocês, Paracuru, cidade que dança. E as jabuticabas. Contei meus anos e descobri que terei menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora. Sinto-me como aquela menina que ganhou uma bacia de jabuticabas. As primeiras ela chupou displicente, mas percebendo que faltam poucas, rói o caroço. Já não tenho tempo para lidar com mediocridades. Não quero estar em reuniões onde desfilam egos inflados. Não tolero gabolices. Inquieto-me com invejosos tentando destruir quem eles admiram, cobiçando seus lugares, talentos e sorte. Já não tenho tempo para projetos megalomaníacos. Não participarei de conferências que estabelecem prazos fixos para reverter a miséria do mundo. Não quero que me convidem para eventos de um fim de semana com a proposta de abalar o milênio. Já não tenho tempo para reuniões intermináveis, para discutir estatutos, normas, procedimentos e regimentos internos. Já não tenho tempo para administrar milíndres de pessoas que, apesar da idade cronológica, são imaturas. Não quero ver os ponteiros do relógio avançando em reuniões de confrontação, onde tiramos fatos a limpo. Detesto fazer a careação de desafetos que brigaram pelo majestoso cargo de secretário-geral do coral. Lembrei-me agora de Mário de Andrade, que afirmou: as pessoas não debatem conteúdos, apenas os rótulos. Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos. Quero a essência. Minha alma tem pressa. Sem muitas jabuticabas na bacia, quero viver ao lado de gente humana, muito humana, que sabe rir de seus tropeços, não se encanta com triunfos, não se considera eleita antes da hora, não foge de sua mortalidade, defende a dignidade dos marginalizados e deseja tão somente andar ao lado do que é justo, caminhar perto de coisas e pessoas de verdade, desfrutar desse amor absolutamente sem fraudes, nunca será perda de tempo. O essencial faz a vida valer a pena, escreveu Rubem Alves. E outra frase: é tão natural destruir o que não se pode possuir, negar o que não se compreende, insultar o que se inveja. Honoré de Balzac, o grande escritor francês. Esse texto foi publicado por Gisele Santoro em 9 de outubro de 2011 no site Balé de Brasília, Cláudio Santoro, Dance Brasil. Vale a pena saber. Isso é um blog do antigo WordPress. Vamos falar de Gisele Santoro, que é filha de Jaime Sambrisson Cezedelo Corrêa e Luísa Velasco Portinho Cezedelo Corrêa. O avô de Gisele era Inocêncio Cezedelo Corrêa, nascido em Belém do Pará em 1858. Inocêncio Cezedelo Corrêa faz parte de uma das primeiras gerações, com formação científica e técnica, com noções de administração pública e da teoria de Estado, que se constitui na elite militar fortalecida com a Guerra do Paraguai,
e que proclamará a República comemorada no dia 15 de novembro. Ele é uma das peças-chave no golpe militar dado pelo Marechal Hermes contra a monarquia de Dom Pedro II. Você sempre a meu lado e sonho sempre com você, mesmo acordado. Saiba também que só você mora em meu coração e é de você e pra você esta canção. Gisele Santoro, como veremos, representa o desafio de uma época. É, como personagem social, cultural e política, a expressão mais clara do Brasil no século XX. Um país que desde o início do século XIX conhece os princípios civilizatórios de 3 grandes revoluções na cultura, ou seja, a construção de uma nova civilização baseada nas seguintes forças de transformação. A primeira é a criação do indivíduo, ou seja, a valorização civilizatória de cada pessoa, que deixava de ser apenas um mero vassalo dos donos da terra e se tornava em forças culturais, econômicas e políticas. O indivíduo, que não mais era submetido ao poder central da Igreja e que se entendeu como algo mais do que o poder centralizador, avassalador das monarquias. Isso aconteceu com a grande revolução cultural e política do chamado Renascimento, que se verificou em todas as partes do mundo e especialmente na Europa. A segunda revolução é a revolução religiosa, ou seja, dos comandos centrais da espiritualidade representada pela Igreja Católica na Europa. Esta revolução é a reforma protestante, que busca trazer para cada indivíduo a própria igreja, a ideia que cada indivíduo fosse mais a sua própria religiosidade, podendo ter interpretações próprias das escrituras e se organizar em grupos menores e sem a centralização de um líder espiritual único. A terceira revolução era o pensamento, seja ele científico ou filosófico, quando se permitiu a cada indivíduo ter a liberdade de pensar livremente, independente do poder de interdição da Igreja e da monarquia. Isso foi o que se chamou iluminismo e já falamos deste assunto em outros programas. Como sabemos, ninguém muda os indivíduos sem que a política também se modifique. Essas revoluções que transformaram a maneira como cada ser humano se entende no mundo são as revoluções inglesa, americana e francesa, todas instituindo o Estado moderno, composto por 3 poderes que contrabalançam a ideia de que apenas um poder monárquico de um só indivíduo tenha o controle de tudo. Assim se fundaram as repúblicas e as monarquias parlamentares. Quando os poderes se dividem, um poder que faz as leis e fiscaliza o que realiza os outros, o poder que executa as políticas públicas, que é o poder executivo, e o terceiro, que é o poder de justiça, que aplica e fiscaliza a aplicação das leis vigentes no país, que é o poder judiciário. O primeiro poder que nós citamos é o poder parlamentar. Isso levou a que todas as sociedades desejassem muito mais. Cada indivíduo pudesse melhorar de vida, que o conhecimento, educação e o acesso à cultura e aos meios de conhecimentos fossem para todos, que houvesse a liberdade de pensamento e liberdade de ser aquele que, vivendo em sociedade e respeitando a individualidade de cada um, pudesse exercer livremente a sua expressão pessoal. Gisele Santoro é da geração que conseguiu juntar tudo isso em pouco tempo. É aquela que pensou num país forte e poderoso, que todos os brasileiros tivessem acesso à educação, à cultura e fossem detentores da liberdade de expressão de pensamento, que houvesse emprego, renda justa e possibilidade de socialmente ter a velhice protegida por uma aposentadoria digna. Esta é a geração da Revolução Cultural, tendo por símbolo a própria capital federal Brasília, com sua ousada arquitetura e seu urbanismo.
que desenvolve as mais diversas expressões artísticas, como na dança, na música, nas artes plásticas, na literatura, entre outras, e que passam a ser produtos tipicamente brasileiros por todos os demais países. Estes próximos programas com Gisele Santoro são sobre isso, são sobre a revolução que tocará o povo brasileiro adiante na história. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a... Professor Flávio Sampaio, nos apresente a nossa primeira entrevistada, que já sabemos se desdobrará em mais de um programa. Céu, tão grande é o céu, e bandos de nuvens que passam ligeiras, pra onde elas vão? Ai, eu não sei, não sei. Zé, primeiro eu quero te falar que eu me identifico completamente com esse texto da Gisele. Eu realmente, na realidade, a gente não tem mais paciência para pequenas coisas, para pequenices, para invejas, para falatórios, né? A gente quer fazer, a gente quer contribuir, a gente quer estar junto das pessoas e com elas. É um prazer estar de volta depois de uma temporada fora de Paracuru, onde eu participei do Festival de Dança de Joinville. E lá eu encontro os meus amigos, os amigos que eu fiz a minha vida inteira. E entre as pessoas que eu encontrei essa senhora, que eu não posso dizer que era minha amiga, eu posso dizer que agora está minha amiga, porque ela faz parte, ela é de uma outra geração e ela estava numa cidade que era diferente da minha. Gisele Santoro é uma das mais importantes figuras da dança brasileira, não só porque foi bailarina do Teatro Municipal, aquela grande casa, mas porque construiu uma carreira de professora fantástica. Ela foi durante muito tempo professora na Alemanha, nas melhores escolas da Alemanha. Ela formou muitos bons bailarinos. Eu fui amigo da sua filha, a Giselinha, que foi minha colega lá no Teatro Municipal. Mas da Gisele eu não tinha muito contato. Eu participava às vezes de um evento ou outro em que ela também estava presente, mas a gente nunca teve a oportunidade de conversar. Agora em Joinville nós tivemos essa oportunidade e foi uma surpresa maravilhosa, porque todo aquele pensamento que eu tinha daquela figura tão forte, ela é uma mulher muito forte, caiu por terra. Das pessoas que eu achava que ela pudesse ser uma pessoa muito só centrada naquilo que ela faz, né, só na dança. E não, eu encontrei uma mulher sensível, uma mulher antenada com os grandes temas da humanidade, uma mulher muito culta. Para mim foi uma surpresa enorme, uma mulher extremamente simpática, né? Uma conversa fácil, de uma fluidez. Posso dizer que nós, agora sim, nós ficamos amigos. Gisele, ela fica muito conhecida na dança brasileira pelo seu empreendimento que faz em Brasília há muitos anos, que chama o Seminário Internacional de Dança de Brasília. O que ela faz lá? Ela pega meninos, figuras brasileiras que têm talento, bailarinos, estudantes de dança, e aproxima essas pessoas de grandes instituições em todo o mundo, né? Porque ela é uma pessoa conhecida em todo o mundo. Então ela aproxima isso como uma função de dar trabalho, levar pessoas para esses lugares. Ela, inclusive, é responsável pela ida do Gabriel Brito, que é um menino que estudou aqui na Escola de Dança de Paracuru, para a Alemanha, para estudar na Escola do Balé de Hamburgo, e que hoje está em uma das melhores companhias de dança contemporânea do mundo, que é o Balé de Wuppertal Pina Bausch. Gisele tem uma passagem pelas artes de uma forma completa. Gisele é uma pianista maravilhosa, Gisele é uma cantora bastante reconhecida no Rio de Janeiro na década de 50. Gisele é uma artista completa. Eu fico imaginando como é que foi o encontro dela com a dança.
Mas antes disso, eu queria dizer que é uma honra, Gisele, ter você na minha cidade, ter você em Paracuru, pelo som e pelas ondas sonoras da Rádio Mar Azul. É de manhã, vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar ao vento alegre que me traz. Meu encontro com a dança depende do que você chama de dança. Eu dancei a minha vida inteira, espontaneamente, sem nunca ter visto um espetáculo de balé. Eu era interna, depois de uma certa época eu fiquei interna. E nas férias eu vinha para casa, minhas primas que estavam do lado de fora, não eram internas, estudavam dança, mas não eram capazes de fazer um espetáculo. Eu as chamava, amigas que eu sabia que sabiam dançar, montava uma coreografia, escolhia as músicas, botava letra em músicas, escolhia os figurinos, botava os abajures virados com papel colorido na frente para ter iluminação e chamava a vizinhança, que incluía, por exemplo, gente famosa, e a família toda. E aí fazia um espetáculo. Tanto que quando no final eu fui estudar dança, eu achava que tinha que ter uma adiantada, porque a única coisa que eu não sabia era a ponta. Adolescente é muito ignorante, né? E arrogante. Por que eu acabei estudando dança? Eu não poderia ter estudado dança porque eu fui paralítica por causa do tétano. Não foi uma paralisia que durou assim muito tempo, mas ela modificou minha constituição, obviamente, porque o tétano mata através do encurtamento dos músculos e do coração. Quando ele chega no coração, mata. Ele vai fazendo até matar. Mas eu tinha 3 irmãos homens e era a única menina. E eu era muito selvagem. Era um menino. Andava cartucheira, brigando de bandido e mocinha na rua. Sonhava em ser Tarzan. Meu irmão mais velho dizia, essa é minha irmã Gisele, cuidado que ela bate. Porque falava uma besteirinha, eu já virava a mão na cara e dizia, vem logo 3, que assim eu licudo com os 3 de uma vez só. Ainda metida besta. Né? E andava fazendo isso pelo meio da rua, passava nos botecos, nos bares, né? Os homens diziam coisas que eu nem sabia o que era, porque eu já estava ficando mocinha, né? E sempre com aquele... E era a tristeza da minha mãe. Minha mãe queria uma filha que gostasse de vestidos, de cabeleireiro, de fazer unha, tudo que eu odiava. Eu pegava para botar uma saia. Ah, não tem botão? Bota um alfinete. E vai para a rua. Quer dizer, sabe, não tinha a menor noção dessas coisas. E ela disse, você tem que estudar balé para ver se você toma jeito de moça. E tinha aberto, a BDU que tinha aberto, acabado de abrir uma escola a 2 ruas, a 2 esquinas do meu apartamento. E foi para lá que eu fui. Como eu disse, achando que eu arrasava, né? Mas, graças a Deus, quando eu cheguei lá, a Vina Vestirina estava dando uma aula para o corpo de baile do municipal. Eu olhei e disse, eu acho que eu vou para a turma de principiante. Só uma interferência. Isso é no Rio de Janeiro e você é de uma família importante que é Cezerdelo Correia. É. Né? Então, em Copacabana, o estúdio da Leda Yuki. Isso, estudo da Leda Yuki, que foi minha professora até eu entrar na escola de dança do Teatro Municipal. Eu fazia aula com ela, era minha professora, mas eu, nessa época, também fiz aulas com Tatiana Lescoa, fiz aula com uma professora de professores, inclusive Nina Vestinina, até entrar no teatro, porque por mim eu dançava o dia inteiro. Então eu fazia todos os grupos na sala de aula, não parava um segundo. E dali eu ia para outra escola e fazia aula toda, eu ia para outra e fazia outra escola. E passava o dia nessa corrente de fazer aula, tentando, num certo sentido, recuperar o tempo perdido. Porque quando eu comecei eu tinha quase 16 anos. E minhas colegas todas estudavam há 6 anos, 8 anos, 10 anos.
desde criança pequena, né? Então eu sentia que eu tinha muita coisa a recuperar. E a minha paixão por dança se manifestou no interesse pelas coisas da dança também. Toda a minha mesada era gasta comprando livros de balé, né? Livros sobre dança, em qualquer língua que existisse, não interessava. Eu comprava, tinha uma livraria no centro do Rio que fazia isso, importava, e eu tenho paredes de livros de dança, e todos eu já li, todos já estudei. Então a dança virou a grande coisa da minha vida. Antes disso, eu era pianista, tocava, não existia televisão, tocava em rádio, tocava em show. Vento do mar no meu rosto e o sol a queimar, queimar. Calçada cheia de gente a passar e a me ver passar. Rio de Janeiro, gosto de você, gosto. Praça dos Pau de Arara. Assim ficou marcada na cultura dos anos 60 e 70 a Praça Cezedelo Correia, em Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro, na quadra formada pelas ruas Nossa Senhora de Copacabana, Rua Siqueira Campos e Rua Hilário de Gouveia. A outra é a própria praça. Esta região de Copacabana ficava no Centro de Cultura e Lazer do Rio de Janeiro, logo após os tristes anos da Segunda Guerra Mundial. A juventude e as pessoas de meia idade, muitas que haviam melhorado de vida com os negócios da guerra, com o fortalecimento do emprego público, tinha uma ânsia de viver e de se divertir, de desejar novos rumos para o país. É o ano em que no eixo Copacabana e Ipanema as pessoas frequentavam as casas uma das outras para se divertir, fazer música, recomeçar o teatro, as artes plásticas, conversar, trocar ideias e frequentar o que chamavam na época boates, que eram casas de músicas com bebidas e comidas que varavam as noites cariocas. Daí surgiu a juventude voltada para a criatividade em todos os campos, inclusive na ciência e tecnologia. O que mais caracteriza a geração de Gisele Santoro é a liberdade, a capacidade de ação, de imaginar e ter projeto para o futuro. Agir mediante os projetos e desejos de como se deseja o futuro é uma das coisas mais intensas do século XX no Brasil. No sentido que seremos criativos, que renascerá em nós a capacidade de agir e de construirmos um futuro melhor e mais justo para todos nós, com muita criatividade, vontade de viver, de preservar a natureza e sermos mais gentis entre nós. A geração de Gisele é a geração que começa o cinema brasileiro, intensifica nossa literatura, o jornalismo de qualidade, a pintura, a música, especialmente a música, desdobrando a herança mais clássica e acadêmica de Villa-Lobos e mais tipicamente brasileira, como a Bossa Nova. Gisele é da geração Bossa Nova. Convive com todos os ícones da Bossa Nova. Carcará, pega, mata e come. Carcará, não vai morrer de fome. Carcará, mais coragem do que homem. Carcará, pega, mata e come. Carcará. Com Nara Leão, Tom Jobim, Menescal, Maísa Matarazzo, Elisete Cardoso, entre eles o grande pianista que fez carreira de sucesso nos Estados Unidos e Europa, Oscar Castro Neves, profundamente ligado ao jazz, com quem a Gisele se casa e tem por padrinho de casamento o grande Vinícius de Moraes. Oscar Castro Neves era instrumentista, arranjador, compositor, produtor musical. Participou no final da década de 50 das reuniões musicais realizadas na casa de Nara Leão, frequentadas também por Carlos Lira, Roberto Menescal, Ronaldo Boscolo e Chico Feitosa, entre outros integrantes da Bossa Nova. O Chico Feitosa, só como é da nossa terra, é importante realçar, o Chico Feitosa era filho de um cearense chamado Alain Feitosa.
o Chico ficou conhecido como Chico Fim de Noite porque é uma música de muito sucesso dele. Somos finalmente dois amores que se uniram num caminho, e em cada dia somos sozinhos. Tenho a natureza a me esperar e nova luz em meu caminho. Ele trabalhou como secretário do Vinícius e fez parte da geração de Bossa Nova no Rio de Janeiro. O Chico Feitosa tinha a alma inteiramente voltada para o Rio de Janeiro e pouco foi cearense. Mas o pai sim, o pai é cearense e toda a família dele permaneceu no Ceará. No ano seguinte, Oscar Castro Neves vê sua canção Chora Tua Tristeza, com Luverci Fiorini, sendo gravada por Carlos Lira. Chora que a tristeza foge do teu olhar, brincando de esquecer, saudade vai passar e amor já vai chegar, então canta. Em 1960 apresentou-se ao lado dos irmãos Léo e Ico no Festival Nacional da Bossa Nova, realizado no Teatro Record em São Paulo, e no show Noite do Sambalaço, realizado na PUC do Rio de Janeiro. No LP Bossa Nova mesmo, acompanhando diversos cantores, tem duas músicas de sua autoria: Menina Feia, interpretada por Lúcio Alves, e Chora Tua Tristeza, novamente gravada por seu próprio conjunto. Em 1962, tocando piano e violão, formou um quarteto com Ico Castro Neves, contrabaixo, Henri Percy Wilcox, guitarra, e Roberto Ponte. Assim, para detalhes pessoais, o Henri Percy Wilcox foi meu colega de trabalho, uma espécie de tutor, como aluno de medicina e aluno do mestrado de medicina no Rio de Janeiro. E ele falava muito desse tempo em que ele participou da Bossa Nova no Brasil. O grupo viajou para Nova York, onde se apresentou no Festival da Bossa Nova, realizado no Carnegie Hall. O quarteto gravou com Milton Banana Trio O Ritmo e o Som da Bossa Nova, LP lançado pelo Audio Fidelity, que incluiu suas composições Bossa Nova Blues e Não Faz Assim. Atuou com Dizzy Gillespie Quintet, Stan Getz Quartet, Lalo Schifrin Trio e Laurindo de Almeida Quartet, ao lado de Ray Brown, Shelly Manne e Bud Sunk. Tudo isso nos Estados Unidos. Em 1964 participou ao lado de Vinícius de Moraes, Dorival Caymmi e o quarteto em si do show produzido por Aloysio de Oliveira e realizado na Boate Zum Zum, no Rio de Janeiro, onde foi lançado em disco pela Elenco. No mesmo ano, sua canção Onde Está Você, com Luverci Fiorini, foi apresentada por Alaide Costa no show O Fino da Bossa, realizado no Teatro Paramount, em São Paulo, tornando-se um dos seus maiores sucessos como compositor. Escreveu os arranjos e assinou a direção musical da trilha sonora de Liberdade, Liberdade, uma peça de Milô Fernandes e Flávio Rangel, encenada no Teatro Opinião, no Rio de Janeiro. Foi também responsável pela trilha musical de Toda Donzela Tem um Pai que é uma Fera, filme dirigido por Roberto Farias. Em 1966 participou do seu LP Tom Jobim Apresenta, com sua canção Morrer de Amor, com Luverci Fiorini. Em 1971 uniu-se ao grupo Brasil 66, de Sérgio Mendes, atuando como instrumentista e diretor musical do grupo durante 10 anos, em shows e na gravação de mais de 15 discos, alguns como coprodutor. Oscar Castro Neves participou de discos com Keith Jones, Barbra Streisand, Michael Jackson, Dave Cruzen, Antônio Carlos Jobim, Laurindo de Almeida, Flora Purim e Paul Winter, entre outros. Participou da trilha sonora da novela Gabriela, da Rede Globo. Em 1982 foi responsável pelos arranjos
pela direção musical de Gabriela Cavicanera no filme de Bruno Barreto, fixou residência em Los Angeles, onde compôs músicas para as emissoras de televisão NBC TV, Canal 52, atuou como arranjador e produtor musical de discos e como orquestrador em filmes de Hollywood. Como produtor musical foi responsável por Soul of the Tank, com o celista Yo-Yo Ma, disco em destaque na Billboard durante mais de um ano e contemplado em 1999 com o Grammy Award. Foi também responsável pela produção e arranjos musicais para o disco Toots Thielemans, Brasil Project 1, Brasil Project 2, East Coast, West Coast e Chase Toots, Joy Henderson, Double Highborn, Autumn Liberties, Leaning Into the Night, disco em destaque na Billboard durante quase um ano, Diane Elias Sing John B e Kenny Hankin Here in My Heart. Participou da trilha sonora de filmes como Blame It on Rio, Dirty Rotten Scoundrels, Lay A Story, Sister Act 2, House Sitter, He Said, She Said, Get Even With Dead e Let Them Life. Esses filmes foram todos passados aqui no Brasil e foram filmes de grande sucesso. Foi responsável também pela trilha sonora do documentário Burning Down Tomorrow, indicado para o Oscar. Oscar foi proprietário da produtora Kenny's Enterprises e membro da National Academy of Record Artists and Science Seminars, que apresenta o Grammy Award. Se eu te pudesse fazer entender, sem teu amor eu não posso viver, que sem nós dois o que resta sou eu assim tão só. No próximo bloco da conversa do professor Flávio Sampaio com a Gisele Santoro, espero que nossos ouvintes prestem atenção para algo muito interessante, que é a forte vinculação que a mestre de dança faz sobre a música e a dança. Professor Flávio Sampaio, fale-nos mais um pouco sobre a relação da Gisele com Vinícius de Moraes. Comente mais sobre esta relação da dança com a música e a interpretação teatral. E já vou adiantando ao público a importância que o senhor tem quando, ao entrevistar e bater papo com um dos ícones da dança do Brasil, uma pessoa muito importante, o senhor é igual, é parte, está no cenário da dança internacional. Professor Flávio Sampaio, é com o senhor. É só olhar, depois sorrir, depois gostar. Você olhou, você sorriu, me fez gostar. Quis controlar meu coração, mas foi demais a emoção. Gisele, Zé, por ser uma artista múltipla e uma artista de excelente qualidade, ela frequentava uma elite artística no Rio de Janeiro num momento em que aquela cidade tinha uma alta produção cultural. Então ela toca piano, como eu já falei, ela é uma excelente pianista, ela é uma cantora e também uma excelente bailarina. Ela frequenta a casa de Vinícius de Moraes, ela é um amigo pessoal dela, lá ela se apresenta, inclusive, faz uma apresentação pessoal na casa dela para o Jean-Paul Sartre e para sua mulher, Simone de Beauvoir. Ela abre o primeiro festival de Bossa Nova da TV Record, tocando ao piano uma música que se intitula Gisele, que foi feita em homenagem a ela pelo Oscar Castro Neves. Gisele é uma mulher que está naquele momento no Rio de Janeiro à frente do seu tempo,
fazendo arte, fazendo dança, fazendo canto, tocando música. Ela faz teatro e por isso ela traz essa interpretação também para o teatro e para a dança, como um dos melhores momentos da carreira dela como professora, porque Gisele, mais do que ninguém, sabe ensinar um personagem aos seus alunos. Então, assim, viver uma vida tão efervescente, né? Eu fico imaginando como foi viver esse momento da vida do Rio de Janeiro. Meu primeiro marido toquei muito jazz, toquei muito bossa nova, cantei, né? Fazia teatro. Além disso, meu sonho era ser escritora. Eu escrevia desde criança. Eu era capaz de escrever 40 redações sobre o mesmo tema para cada uma das minhas colegas de classe e copiava os deveres dela, para não ter que fazer os deveres dela. O negócio era escrever. E eu, então, os professores queriam me mandar em concursos de redação. Eu escrevia já em jornais universitários aos 10 anos de idade. Entendeu? Era a minha Uma pessoa precoce. A gente quer falar um pouco dessa sua fase da vida. Com o negócio da dança, obviamente, eu contagiei um pouco minhas primas, né? Elas também começaram a fazer dança e tudo, mas algumas delas se dirigiram para o teatro. E nessa época, então, pegava parte da minha mesada para pagar, por exemplo, os estudos de uma prima minha, escondido da mãe delas, com a Dulcina de Moraes. Ela acabou trabalhando com a Dulcina, fez o Alto da Compadecida com a Nossa Senhora e virou depois estrela de novela da Globo. Então, eu contagiei Deus e todo mundo ali, entendeu? E por isso, com essas minhas atividades diversas, a vida era muito tumultuada, obviamente, né? E quando a dança entrou, talvez por ter sido a única coisa que de vício na minha vida, tenha sido aquela mania de querer ser perfeccionista, de querer fazer tudo que meu corpo não permitia, né? Então, me matava até conseguir coisas que para os outros eram fáceis. Mas tinha, ao mesmo tempo, uma paixão por coreografia e logo meus professores começaram a me dar coisas para ensinar. Ainda no primeiro estudo com a Leda, eu já fazia estágios por causa da teoria da dança que ela ensinava, dando aula para o primeiro ano. Aí aproveitava e ia fazer aula no primeiro ano para reforçar as bases. Berta Rosanova, que foi uma professora de último ano na escola do Teatro Municipal, abriu uma escola ao lado do teatro e me convidou na mesma hora para ser assistente dela. Então, comecei a dar aula na escola dela e dei aula para muita gente, que Marli Leal, uma porção de gente que ficou famosa depois. E comecei a fazer coreografia. Por exemplo, o festival de fim de ano do Johnny Franklin, quem fez a coreografia para a escola dele fui eu. Eu estudava no Colégio Bennett antes de entrar na universidade, fazia o segundo grau lá, né? E fazia coreografias, dava espetáculos de dança. Né? Eu fazia coreografia, tinha críticas em jornal. Uma loucura. Era uma época efervescente. Era uma época efervescente, né? E não perdia um espetáculo. Eu passava dinheiro para todos os porteiros do Teatro Municipal para não perder um espetáculo. Eu estava sentada na escada, mas não estava lá assistindo todo, pegando a fotografia, retrato de todo mundo e falando com todo mundo. Então foi uma época, sabe, frutífera e efervescente. Porque ao mesmo tempo que eu fazia dança, eu fazia teatro, eu cantava, eu tocava, entendeu? Essas coisas se complementavam. E por isso
Talvez por isso, para mim, a parte interpretativa na dança é muito importante. Muito importante. Porque eu passei por isso, né? Então... Você acha que essa formação que você teve, essa formação de música, de teatro, ela é importante hoje na formação de outros alunos? Ou só o balé pode levar os bailarinos a dançar? Qualquer artista que puder diversificar os seus conhecimentos pode chegar em algum lugar importante. A dança, eu digo sempre para meus alunos, a minha obrigação é ensinar as ferramentas da dança, para que eles tenham segurança no que eles fazem. Mas não é isso que o público quer ver. O público quer chorar com você e rir com você. Ele quer se emocionar com você. E se você não tem capacidade de transmitir isso, você não vai a lugar nenhum, ele vai para fora do teatro. Entendeu? Então, quanto mais você sabe, eu exijo, por exemplo, uma musicalidade muito forte dos meus alunos. A minha barra tem períodos de pausa que eles são obrigados a cumprir. Entendeu? Tudo isso é bom do ponto de vista muscular e do ponto de vista artístico também. Você não dança à vontade, na verdade. Você dança dentro de parâmetros rítmicos e sonoros. Se você só obedece o ritmo da música, você está certa, mas você nem é um militar. Está na parada. Você tem que observar o ritmo da música e a frase da música. A música fala, não fala português, mas ela fala. E se você fala junto com ela, se você transmite o que ela está dizendo, vai ser mais fácil para você dançar e vai ser mais compreensível para o público. Então, isso são coisas. E a parte interpretativa também. A maioria dos balés clássicos do repertório são feitos em cima de personagens. Princesas, camponesas, não interessa. Ou você é aquilo, ou você é uma caricatura. Então, eu faço muita questão da interpretação teatral, e por isso, você vê nas grandes escolas de dança, todos estudam música, porque música, obviamente, é a causa principal, uma arte mais casada com a dança, mas muitos se dão também essa parte interpretativa e tudo. Por exemplo, quando eu trouxe o Pribilov para montar Gisele no seminário em 1998, ele era o maior especialista em repertório da União Soviética, era do Bolshoi. Trabalhou-se a coreografia, trabalhou-se a musicalidade, trabalhou-se o estilo, trabalhou-se o libreto escrito, trabalhou-se a interpretação. Tudo isso foi trabalhado exaustivamente durante a montagem do balé. Você trouxe num seminário um pianista maravilhoso, que foi medalha de ouro 9 vezes em Varna como melhor acompanhante de balé, e que foi meu pianista em Munique, chamado Ivo Klatev. É fantástico todas as pessoas que você trouxe a esse país, mas isso a gente vai falar lá na frente. E sabe como eu conheci o Ivo? Obviamente eu conheci ele em Varna, como jurada do concurso internacional de Varna. Mas o relacionamento real com ele foi quando a minha filha foi candidata em Varna. E eu não tinha um partner para ela, para levar. E o diretor do Bolshoi, ele me arranjou um partner de Sófia. Então eu aluguei um apartamento em Sófia, fui com minha filha, fiz brigadeiro pro pessoal de lá. E ela fazia aula todo dia com a companhia e depois da aula ela ensaiava com o partner e quem tocava era o Klatev. E ficamos amicíssimos. E por isso eu passei a conseguir trazer ele para o seminário, entendeu, várias vezes. Porque ele realmente era um pianista maravilhoso e uma pessoa também maravilhosa. Ele me ajudou muitíssimo nas minhas aulas em Munique. Assim, eu devo muito ao Ivo, porque eu tinha o problema da língua, que eu não falo alemão,
e ele me ajudava em todos os momentos, uma pessoa de uma generosidade e um pianista excelente. Excelente. E com conhecimento profundo de dança, porque ele tocava todo o repertório da ópera de Sófia, tocava para os primeiros bailarinos dançarem, conhecia aquilo profundamente. E isso é muito importante num pianista, porque um pianista de balé, principalmente num ensaio de um grande, por exemplo, de um Cisne Negro ou de um Dom Quixote, ele tem que saber acompanhar o bailarino. Cada bailarino tem um estilo e tem uma velocidade. Você pode acabar com a técnica de um bailarino, destruir ele tocando. Se você não pega o ritmo exato que ele vai fazer a pirueta para que os dois terminem juntos, ou que ele vai saltar, você liquidou com ele. Ele dizia que eu dava aulas como o Fernando Alonso, que para mim era um elogio que eu nunca levei em consideração, porque eu estou muito longe do Fernando Alonso. Fernando Alonso é um mito da dança, eu sou um aprendiz. Mas vamos passar para a próxima pergunta? Floating on the silence that surrounds us, quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window that looks out on Corcovado. Oh, how lovely. This is where I want to be, here with you so close to me, until the final flicker of life's ember. I who was lost and lonely, believing life was only a bitter tragic joke, have found with you the meaning of existence, oh my love. Cantinho, violão, esse amor. Amigas e amigos ouvintes, vamos ler um texto da Gisele Santoro, publicado em 10 de janeiro de 2020 no blog da Associação Cultural Cláudio Santoro, Balé de Brasília, a respeito da sua herança na dança, que são seus alunos, aqueles alunos que chegam e saem, que chegam e partem. Eis o texto, o título do texto é Chegadas e Partidas. Este fim de ano foi abençoado com chegadas e partidas de alunos, deixando aquele sabor agridoce de saudade doída e alegria orgulhosa. Alguns alunos chegaram para o período de festas, outros estão indo para o exterior. A primeira a aparecer foi Bárbara Pereira, que recebeu ano passado uma das 3 bolsas para Alonso King Lines Ballet School de São Francisco, nos Estados Unidos, concedidas pelo seminário. Veio ver a família e, é claro, apareceu nas minhas aulas, explodindo de felicidade pela possibilidade que lhe foi dada de frequentar aquela maravilhosa instituição. Falou de aulas, professores, da dificuldade de conseguir apartamento, que está dividindo com outras bolsistas, Inês Carijó e Amanda Gouveia, do Rio de Janeiro, e dos seus sucessos e projetos. Logo em seguida chegaram Glauber e Matheus, do projeto Educar Dançando, cujos alunos participam do seminário anualmente dentro do programa de bolsas que concedemos para o grande evento. Grandes talentos, jovens que tive a alegria de guiar por 2 anos, receberam o prêmio Revelação de Capésio no seminário de 2010 e em 2011 participaram da montagem de baile de cadetes. Atualmente na Escola Estatal de Berlim, por meio de um convênio do projeto com a UNB, lá chegando receberam enormes elogios pelo preparo demonstrado, o que muito me envaideceu, sendo logo considerados os melhores da turma. Vieram às aulas, deram entrevistas e já avisaram que participarão do seminário. Aí chegou a vez da despedida. Os que chegaram já estão retornando e outros partindo pela primeira vez. Alguns alunos estão de partida. Gustavo Gris, que como a Bárbara já foi tema do meu blog, foi no sábado para a República Tcheca,
onde frequentará aulas no Conservatório de Praga, assim como Júlia Schreiber Maia, de Santa Catarina, Mariana Tavares Pimenta, do Rio de Janeiro, e Cássia Fernanda Bezerra de Almeida, de São Paulo, bolsistas de 2011. Alojados em um pequeno apartamento no último andar da escola, com cozinha, banheiro e 2 quartos, com almoço fornecido pelo conservatório, mal chegou, já teve aulas de clássico, moderno e repertório. E a julgar pelo e-mail enviado, nestas alturas já deve ter assistido o balé Gisele na Ópera de Praga. E no domingo foi a vez de Glaucio Romero, que foi para Cuba por 3 meses. Enfim, alunos são como filhos. A gente os cria para a vida, não para nós, mas que dá uma dorzinha no coração. Embora temperada pela satisfação de ter podido ajudá-los a realizar seus sonhos, lá isso dá. E o susto de vê-los voar com as próprias asas e sentir o tempo passando, junto ao medo de desaparecer na bruma do tempo, e saber que não muito longe está a própria partida, desta vez definitiva. Amigas e amigos ouvintes, são essas palavras da grande Gisele Santoro, que mostra o quanto a vida não é uma passagem, absolutamente. A vida é um movimento em permanente transformação, onde existe uma coisa muito importante: a gente se transforma, a gente muda de sentimento, muda de amor, às vezes muda de paixão, às vezes muda de raiva, às vezes fica aceitando mais as transformações do mundo. Esse conteúdo todo faz parte da vida. Nós podemos considerar que mesmo a gente não estando mais aqui, mesmo os que já não estão mais, todos nós somos e continuaremos sendo parte do movimento, seja como memória, seja como afeto, seja como história. A nossa história que de alguma maneira vai estar impregnando o futuro das novas gerações humanas. Por isso é tão importante a gente ter o senso de preservar a liberdade, de preservar a natureza, que está muito ameaçada pela exploração desenfreada do sistema de produção mundial, e principalmente de termos amor e compreensão que esta violência nossa contra nós mesmos, estes assassinatos, estas violências descabidas que muitos têm, e essa raiva incontida que muitos ainda possuem, é preciso ser refletida por cada um. Cada um precisa ter a própria direção, e ter a direção querendo construir, querendo agir, querendo sonhar, querendo um futuro. E não imagine que o futuro é uma coisa fixa, é uma vontade de chegar lá. Se não der para chegar lá do modo como você pensou lá atrás, você terá contribuído para esse futuro de alguma maneira. Se é pecado sambar, a Deus eu peço perdão. Não posso evitar, eu não posso evitar a tentação. Dizer dessa oportunidade que eu graciosamente tenho de trazer pessoas tão interessantes para falar sobre dança, falar sobre vida, falar sobre arte e sobre cultura para todos nós aqui em Paracuru. Sambar até morrer, se é pecado sambar, se é pecado sambar, a Deus eu peço perdão. Não posso evitar, eu não posso evitar a tentação de um samba dolente que mexe com a gente, fazendo endoidecer. É um tal de me pega, me solta,
queira me perdoar. Se é pecado sambar, a Deus eu peço perdão. Não posso evitar, eu não posso evitar a tentação de um samba dolente que mexe com a gente, fazendo endoidecer. É um tal de me pega, me solta, me deixa sambar até morrer. Só o samba é culpado de eu abandonar meu lar. Se sambar é pecado, me perdoar. Se é pecado sambar, se é pecado sambar, a Deus eu peço perdão. Não posso evitar, eu não posso evitar a Deus.